Eu anotei assim, primeiro Skype, tais perguntas. E aí eu só repeti, foi copia e cola. Eu fui falando, fui perguntando, ela foi perguntando e virou uma conversa pra gente se conhecer mesmo. Foi muito tranquilo. Eu não gosto, assim, eu teria problema, ainda mais assim, dividindo com visita, sabe? Que nem seria com eles. Então, e aí vamos para a segunda família, que foi a família que eu fechei. Eles são da Carolina do Norte, com duas crianças. Na época, a menina tinha 4 anos e o menino tinha 5 meses. O Skype durou em torno de 1 hora também. E uma coisa que eu preciso dizer de cara, que eu gostei muito, é que nos dois Skypes com a família tava o pai e a mãe. Na verdade, no primeiro tava o pai, a mãe e a menininha. E eu achei isso muito legal, porque pelo que eu vejo as pessoas falando, normalmente o Skype é só com um dos pais e depois em algum Skype aparece, né, o segundo pai ou no caso, o pai ou a mãe. Vocês entenderam? A outra parte. Vocês entenderam, né? E nessa família eu percebi que o pai fazia muita questão de estar perto, então eu achei isso muito legal, porque mostra que ele é muito presente na vida dos filhos, né? E a menininha estar perto, gente, foi muito legal, porque ela era muito fofa, ela é muito fofa, né? E ela, a vozinha, ela falando comigo, tipo, muito bonitinho. Eu fiquei apaixonada, assim, muito legal mesmo. E mais uma coisa que eu preciso dizer, gente, que sotaque difícil. Eu falei que o primeiro sotaque eu entendi tudo. Gente, meu Deus do céu. E eles me ligaram só por áudio, não tava com vídeo. Eu fiquei assim, ó, ouvindo. Eu fiquei falando com eles assim, ó, com fone de ouvido, tipo, tentando me concentrar ao máximo. Eu pensei, meu Deus do céu. Confesso que eu passei um pouquinho de nervoso com o sotaque deles, mas deu tudo certo. Eles perguntaram por que eu quero ser au pair, os lugares que eu quero conhecer nos Estados Unidos, falaram sobre o carro, falaram sobre o meu quarto, falou sobre qual igreja eles frequentavam, aí perguntaram qual igreja eu era, essas coisas assim. Falaram sobre as regras da casa, me perguntaram as minhas experiências com criança, né? A primeira também me perguntou sua experiência com criança, né? Eu esqueci de falar. Aí falaram sobre minha rotina de trabalho, né? Qual seria a minha agenda. E falaram tudo que tinha no meu quarto e perguntaram se eu queria alguma coisa a mais no meu quarto, se estava bem. E falaram algumas vezes que gostariam que eu fizesse parte da família, que eu viajasse com eles, que eu jantasse com eles, que eu fosse pra casa da família com eles, coisas assim. E basicamente as perguntas do primeiro Skype foram essas. Aqui acontece, essa coisa de ser muito da família, de quererem que eu estivesse sempre com eles, me pegou um pouco, porque eu quero isso, eu falei, né, que eu quero um relacionamento assim com a família, mas ao mesmo tempo também eu não quero me sentir obrigada a estar com a família, ou gerar um problema no momento que eu falar, não, não quero viajar, ou não quero ir, ou não quero jantar com vocês, vou jantar fora, ou simplesmente não quero jantar. E aí no segundo Skype, eu perguntei, eu falei, olha, vocês falaram muito, né? Eu percebi que vocês querem muito alguém que seja parte da família de vocês. Aí eu falei, só que eu sinto muita necessidade de estar sozinha às vezes. Então pode ser que em alguns momentos eu não queira estar, eu não queira viajar, alguma coisa assim. E eu queria saber se vocês se importariam com isso, se isso geraria algum problema entre a gente. E eles falaram que não, de jeito nenhum. A host mama até falou que ela também é muito assim, que gosta de ficar sozinha. E que era por isso que eles tinham me perguntado se eu queria mais alguma coisa no quarto, porque eles queriam que eu me sentisse que ali é o meu espaço, a minha privacidade, pra eu sentir que ali é meu, sabe? Isso foi no segundo Skype. E aí, já entrando no segundo Skype logo, primeiro as minhas perguntas. Eu perguntei se as crianças tinham algum tipo de alergia, se eles tomavam algum tipo de medicação, se eles tinham algum familiar morando perto, se eles deixam as crianças irem pra playdates ou ter playdates em casa, que tipo de relacionamento eles queriam que a au pair tivesse com a criança. Eu acho que eu citei isso no primeiro, mas eu acho que eu perguntei isso no segundo. Aí perguntei se eu teria que lavar louça, lavar roupa, essas coisas assim. Perguntei se a menininha mais velha fizesse bagunça, se eu podia encorajar ela a arrumar junto comigo. Aí falei pra eles que eu queria perguntar algumas coisas sobre a minha vida com eles, morando com eles. Aí eu perguntei se eu teria hora pra chegar em casa, aonde meu quarto seria, se seria no basement. Perguntei se depois de um tempo eu poderia dormir fora de casa, se tinham escolas perto pra eu poder estudar, né, fazer curso de inglês, etc. E se eu poderia usar o carro pra ir pro curso, se eu poderia ir de carro pra esses lugares. Perguntei se eu poderia usar o carro sem estar trabalhando e se o carro teria hora pra chegar em casa. Essas foram as minhas perguntas do segundo Skype. Agora as perguntas deles do segundo Skype. Eles perguntaram se eu já cuidei de mais de uma criança ao mesmo tempo, o que eu faria em uma situação de emergência, o que eu faria se as duas crianças ficassem cansadas e chorando ao mesmo tempo porque estão com sono. Aí perguntou o que eu faria se a menina não quisesse comer,
perguntou como a minha mãe me define, tipo, o que minha mãe mais gosta em mim, o que eu gosto de fazer nos meus tempos livres, se eu queria fazer os 2 anos de au pair, o que eu faria se um dissesse sim pra criança, o outro dissesse não e a criança viesse me falar isso. E aí eles me deram algumas recomendações. Foi só isso. E uma dica que eu dei no meu último vídeo foi sobre você perguntar algumas coisas depois por escrito, por WhatsApp. Vai lá no meu último vídeo saber por que eu falei isso. E aí eu fiz algumas dessas perguntas mais específicas. Eu fiz de novo por WhatsApp. E basicamente foi isso, gente. Esses foram os meus 2 Skypes. E aí a gente continuou conversando por WhatsApp. Ela fez algumas perguntas, perguntou pra que lugares eu tenho vontade de viajar lá nos Estados Unidos e tal. Aí uns 2 dias depois ela me mandou mensagem perguntando se eu conseguiria ir dia 27 de abril. No caso, não foi possível por causa de coronavírus, mas assim, ela perguntou se eu poderia ir dia 27 de abril. Eu falei que sim, e aí ela me ligou. Eles me ligaram, na verdade, e me perguntaram se eu queria fechar um match com eles. Eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, quero e tal. Gente, fiquei muito animada, foi muito legal. E aí, 2 dicas que deveria estar no outro vídeo só, mas eu vou falar aqui de novo. Pergunte. A família gostou muito, a segunda família gostou muito das minhas perguntas. Ela falou que percebeu que eu vou ser uma boa au pair, porque eu sou muito cautelosa, porque eu perguntei muito, eu fiz perguntas boas, e ela gostou muito disso. Então, pergunte. E a segunda coisa, se acalma, porque eles sabem que o nosso inglês não é lá essas coisas, eles sabem que não é nossa língua nativa. Pelo seu vídeo application, que também tem vídeo aqui no canal, eles vão saber mais ou menos como é o seu inglês, já vão ter uma ideia. Então, se você não estiver entendendo, pede, eu pedi pra eles repetirem algumas coisas e tal. Dei umas travadas, aí fiquei meio assim, eles me ajudaram a falar, né? Tipo, eu lembro que na primeira família também, teve uma hora que a mãe tava grávida, né? E eu perguntei, e aí, já sabe qual vai ser o nome da criança? Aí ela falou o nome, não. Aí eu falei, como ela? Não. Aí eu falei, ai, desculpa, não tô entendendo. Ela falou, é um nome bem americano mesmo. Eu falei, tá. Então, assim, anota as suas perguntas e, gente, seja sincero. Tenta não ficar muito nervoso, pede pra falar mais devagar se você não estiver entendendo. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Tá só com 1h10 aqui. Eu espero que ele não fique tão grande, que o objetivo não era ficar muito grande. Tô tentando fazer vídeos menores, porque eu falo demais, mas é porque eu gosto de detalhes, sou uma pessoa de detalhes. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, que é @lopeslele. Pode mandar perguntas e sugestões de vídeo e qualquer coisa, e comentar e etc. E críticas construtivas também servem. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!